O ser humano é um animal social. Ele sente a necessidade de pertencer a algo. Tal sentimento, importante para a evolução da sociedade, pode às vezes se tornar algo perigoso e daninho para a própria ordem social. Isso ocorre quando há o chamado efeito manada. Em tais situações, a pessoa pertencente a um determinado grupo sente medo de ser excluída e passa a ver apenas aspectos positivos na ação do líder. Você tem que acreditar no líder. Você tem que seguir as suas orientações, por mais translocadas que sejam. Você não consegue mais distinguir o bem do mal. Apenas acredita no líder. Por outro lado, quem não faz parte do grupo é visto como inimigo. Esse vídeo é sobre uma seita que levou seus adeptos a um suicídio coletivo. Foram quase 1000 vidas perdidas, sendo a segunda maior tragédia civil de cidadãos americanos na história. Nós vamos entender os eventos que desencadearam a tragédia que ocorreu na América do Sul. Homens, mulheres e crianças foram levados à morte por um líder completamente maluco. Vamos então compreender o nascimento, crescimento e final trágico da Igreja Cristã do Evangelho Pleno, cujo líder Jim Jones seduziu o mundo no início e depois estarreceu o próprio mundo. James Warren Jones nasceu no condado de Randolph, Indiana, em 13 de maio de 1931. Era descendente de irlandeses e de galeses. Sempre alegou ter índios Cherokees como seus antepassados, mas esse fato nunca foi provado. Seria apenas uma jogada de marketing visando passar a ideia de que pertencia a minorias. Sua infância não foi fácil. Seu pai era alcoólatra e membro da Ku Klux Klan. Cresceu durante a Grande Depressão causada pelo crash da Bolsa Americana em 1929. Era muito solitário, o que fez com que se aproximasse do misticismo. Como não tinha amigos, sobrava tempo para ler. Tinha especial admiração por obras com inclinações marxistas. Nessa época, passou também a nutrir simpatia pelos afro-americanos, em face da discriminação que sofriam. Durante a sua adolescência, tinha fixação em pessoas das mais diferentes tendências políticas, como Hitler, Gandhi, Marx e Stalin. Essa sua formação iria influenciar na formatação ideológica da sua seita. Em 1949, casou-se com Marceline Baldwin, uma enfermeira, e em 1951 mudou-se para a capital do estado, Indianápolis, onde viveu uma década. Em 1952, tornou-se estudante do seminário metodista, sendo que ele foi expulso por defender a integração racial. Trabalhou depois para os batistas do Sétimo Dia. Jones era simpatizante da União Soviética e de Stalin. Ele era um forte crítico do capitalismo. Com esse sentimento, ele começou a se envolver em atividades políticas. Em 1954, criou a sua própria igreja, que após ter muitos nomes, acabou sendo denominada de Igreja Cristã do Evangelho Pleno. O pastor começou a adquirir notoriedade e a se aproximar de políticos em Indianápolis. Em 1960, foi nomeado pelo prefeito Charles Boswell diretor da Comissão de Direitos Humanos. Lutou muito contra a segregação racial que era muito comum na época. A liderança de Jones começou a se propagar pelos Estados Unidos. São Francisco passou a ser a sede da igreja. A grande maioria dos seus membros era afro-americanos. O movimento era sustentado por doações de simpatizantes ricos e pelos seus membros. Os objetos pessoais de Jones eram vendidos como relíquias. Com o dinheiro entrando, o templo montou uma estação de rádio e uma gravadora de discos. Ao mesmo tempo que o templo crescia e Jones ganhava notoriedade, algumas denúncias começavam a aparecer. Em 1973, houve as primeiras deserções. Fiéis, eles começavam a trazer à imprensa informações sobre ameaças físicas e morais aos membros da seita. A separação de integrantes da mesma família era comum.
Também começaram a chegar ao público casos de tortura psicológica e da perda total da liberdade dos adeptos, que não podiam sequer escolher com quem iam casar. As crianças eram tiradas do convívio dos pais. Havia ainda denúncias de estupros. Era comum que ele solicitasse às suas secretárias que arranjassem mulheres da igreja para ter com elas relações sexuais. Quando elas não consentiam, ele simplesmente as estuprava. A partir da divulgação desses escândalos, Jim Jones começou a fazer com os membros da seita simulações de suicídio. Com o aumento das pressões internas, ele resolveu deixar os Estados Unidos. Em 1974, a seita arrendou terras na Guiana, próximo à fronteira com a Venezuela. Era uma região muito conturbada. A ideia era construir um projeto agrícola, criando uma comunidade socialista utópica que seria autossustentável. Essa comunidade ficou conhecida como Jonestown. Em 1977, os primeiros 50 residentes chegaram, alcançando a marca de mais de 900 no ano seguinte. As denúncias contra a seita continuavam ao chegar aos Estados Unidos. Uma delas veio de Timothy Stowen, que deixara o templo em 1977. Ele acusava Jones de manter em cárcere privado o seu filho, John Victor Stone. O congressista Leo Ryan interessou-se pelo caso e pediu autorização ao Congresso para uma visita oficial à Guiana. A autorização foi concedida e foi montada uma espécie de expedição da qual faziam parte, além de Ryan, repórteres da NBC. Eles procuravam investigar as acusações de sequestro e de miséria que haveria em Jonestown. Nessa época, Jones, que fazia uso constante de LSD, estava cada vez mais paranoico, e Jonestown era uma verdadeira prisão cercada por seguranças armados. Em 17 de novembro de 1978, Leo Ryan chegou a Jonestown, tendo sido recebido com festa. Parecia que tudo estava bem na comunidade. Ryan chegou a elogiar. Sabem que vim aqui para conhecer mais sobre as operações aqui, e há muitas pessoas aqui que acreditam que esta é a melhor coisa que já aconteceu em suas vidas. Mas tudo era uma farsa. No dia seguinte, chegaram ao congressista cartas anônimas dizendo que não existia liberdade de ir e vir. Por outro lado, alguns membros da comunidade pediram para voltar para os Estados Unidos com Ryan, tendo Jones aparentemente concordado. O clima ficou pesado. À tarde, Ryan sofreu um atentado. Ele e a sua comitiva resolveram partir imediatamente junto com os membros dissidentes da seita. Dentre eles estava Larry Layton, do alto escalão da igreja. Às 17h30, a comitiva estava embarcada em 2 aviões Cessna. Dentro de um deles, Larry repentinamente começou a disparar com uma pistola. O outro avião foi cercado pelos seguranças de Jim Jones, que vinham numa carroça puxada por um trator. Eles começaram a atirar contra o aparelho. Após alguns minutos, Ryan, 3 repórteres e um desertor já estavam mortos. Além desses mortos, 11 ficaram gravemente feridos. Jones então ordenou que toda a comunidade se reunisse e tomasse um refresco misturado com calmantes e com cianeto de potássio. As crianças foram envenenadas primeiro. Os membros das famílias eram orientados a ficarem juntos. Muitos se negavam, mas eram obrigados pelos guardas a tomar o suco mortal. Alguns tiveram o veneno injetado nos seus corpos. Quando membros da seita gritavam de horror, Jones mandava parar com a histeria, dizendo que deveriam morrer com dignidade. Durante a confusão, algumas pessoas conseguiram fugir sem tomar o veneno. Charles Gary e Mark Lane se esconderam na floresta e ficaram ouvindo os gritos e tiros vindos da comunidade. Gerald Parks, juntamente com 6 adolescentes, conseguiu também se esconder na selva. Passaram 3 dias perdidos e quando foram encontrados por soldados guianeses, estavam praticamente mortos. Nem todos foram envenenados, alguns morreram esfaqueados ou alvejados por tiros. O saldo do massacre, 918 mortos. Até então, era o maior ataque a civis americanos, sendo superado posteriormente em 11 de setembro de 2001.
Apenas 35 sobreviveram. O FBI teve acesso a uma gravação que mostra os momentos que antecederam o suicídio. Nela se ouve Jim Jones gritando para as pessoas não terem medo de morrer. Dizia que se tratava de um suicídio revolucionário em protesto à falta de humanidade no mundo. Esses eventos de 1978 demonstram o quanto pessoas insanas podem, sob o pretexto de criar uma religião, controlar a vida de outras pessoas, explorando-as sob todas as formas e as levando mesmo até a morte. A religião deve libertar as pessoas e nunca prendê-las a falsos dogmas criados por pessoas inescrupulosas. Infelizmente, hoje ainda existem casos de falsos profetas que, se não levam os fiéis a situações tão extremadas como a da Guiana, usam da sua influência para oferir vantagens financeiras em cima das pessoas menos esclarecidas. Isso, infelizmente, é muito comum. É isso aí, pessoal. Assine o canal e toque no sininho para receber as notificações. Valeu!